Olá, sejam bem-vindos ao Esquerda Autocrítica. Sempre pedindo para que vocês ajudem o canal a ter maior alcance. Hoje vamos falar de um problema que muita gente não percebe. Afinal, as esquerdas odeiam o direitismo ou o raivismo? Já dissemos em outra oportunidade que as esquerdas brasileiras aceitam qualquer coisa. São esquerdas de classe média, que nunca leram obras marxistas e apostam, portanto, no marxismo à moda da casa, sempre com algum valor mais conservador levado em conta. São esquerdas religiosas, pequeno-burguesas, que adoram um chopp, acham que futebol é sinônimo de patriotismo, e culturalmente, são bastante convencionais. Pessoas que seguem valores culturais, comportamentais e sociais próprios de sociedades tradicionais capitalistas, que veem a justiça social nos limites da preservação de valores desiguais, dando aos pobres sem mexer nos privilégios dos mais ricos, que essas esquerdas, sendo de classe média, veem como modelos de sociedade. As esquerdas não querem mudar o mundo. Elas não querem transformação nem ruptura. Elas querem apenas a sua participação neste velho mundo desigual que aí está. Apenas receber a fatia do grande bolo neoliberal dos lucros da direita burguesa. As esquerdas pedem à grande burguesia que lhes reserve um espaço para viverem, terem benefícios e se expressarem, um parquinho para essa turma identitária poder brincar. Daí que soa muito estranha essa forma infantil de se revoltar com os abusos da direita representada por Jair Bolsonaro. Uma revolta inócua, fraca, sem efeito prático, que soa mais como um grupo de crianças brincando com um velho ranzinza. Esse velho ranzinza é Bolsonaro. A criançada que brinca com ele, zoando de seu mau humor, são as esquerdas identitárias e festivas que apoiam Lula. Há um maniqueísmo esquisito, em que o direitismo extremo é associado à raiva e o resto, por estar associado à alegria, ou a uma linguagem mais suave, e uma simbologia de valores aparentemente positivos, pode ser considerado isento ou, no caso das esquerdas, progressista. Sim, é isso mesmo. O maniqueísmo que mede direita e esquerda através do humor. A direita é raivosa, reclama, contesta e agride. A esquerda é alegre, concorda, aceita e concilia. A direita é a violência e a guerra, a esquerda é a festa e a paz. E tudo isso se manifesta através de uma classe média identitária que acha que detém as rédeas das causas trabalhistas, do desenvolvimento do Brasil, do futuro do povo brasileiro. Vivemos uma época de positividade tóxica, que é a obsessão em perseguir a felicidade, a liberdade, a união, mesmo que essa união seja a do lobo com as ovelhas, desde que se acredite que o lobo não vai devorar as ovelhas e vai cuidar do rebanho direitinho. Após um período de cerca de 10 anos, que veio da jornada de junho de 2013 até a onda Lula de hoje, substituiu-se o raivismo dos protestos contra Dilma Rousseff com a positividade tóxica de hoje, quando o mundo de sonho e fantasia de Lula, o Papai Noel da corrida presidencial, promete colocar o Brasil no primeiro mundo. O golpe político de 2016 foi praticamente ainda há pouco, com todos os estragos feitos. Mas muitos brasileiros insistem em acreditar que Lula trará soluções fáceis, realizando tudo aquilo que ele promete para a população. A euforia dos lulistas reflete essa positividade tóxica em que o desejo de recuperar a tal democracia age queimando etapas, atropelando o próprio jogo democrático. Mas mesmo durante todo um período que vai da queda de Dilma Rousseff, passa pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, e chega agora ao fanatismo por Lula, a classe média, mesmo a de esquerda, sempre se sentiu feliz e próspera. Essa classe que prioriza o hedonismo identitário e defende que a pobreza seja apenas combatida com paliativos, apenas discordava dos projetos políticos de Temer e Bolsonaro, mas sem se sentir prejudicada por eles, antes se sentindo apenas incomodada, mas mantida imune em sua confortável situação socioeconômica. Essa classe média continuou saindo tranquila nos fins de semana, descontado um e outro ataque de um bolsonarista aqui e ali, mas nada que impedisse uma vida de conforto, de viagens ao exterior, ou mesmo de mudança de residência para países como Portugal. A classe média de esquerda tem muito dinheiro, vive no conforto, há quem inscreva seus filhos em escolas no exterior, algo que lembra muito os antigos fidalgos do Brasil colônia. Para essa classe média de esquerda, tanto faz os pobres sofrerem. Para quem vê a pobreza de longe, a vida de pobre é coisa linda de se ver. Circula um vídeo no qual meninos negros e pobres da África, não se sabe por decisão de que diretor, fazem danças patéticas, se rendendo a estereótipos lamentáveis.
divertindo as elites paternalistas que juram serem amigas dos pobres, mas no fundo sentem um racismo estrutural. O que a classe média de esquerda quer é discurso não raivoso. Ela não é contra a direita nem mesmo contra o conservadorismo. A esquerda brasileira é conservadora. Acolhe com gosto ideias e personalidades de direita, sejam médiuns brasileiros ou freiras albanesas envolvidos em uma caridade tão fajuta quanto a de Luciano Huck. Sejam músicos conservadores dotados de coitadismo e fala macia, sejam direitistas que falam palavras mágicas como interatividade, sustentabilidade, mobilidade urbana, paz e fraternidade. Ou então reacionários que evitem fazer algum comentário ou atitude de discriminação social ou identitária, e pareçam simpáticos para as pessoas do seu meio social. Pode ser um direitista histérico, mas se não fala hidrofobês, investe num papo simpático, alegre e tolerante, e está associado a valores positivos, as esquerdas, com certo exagero, o acolhem como se fosse parte de seu universo, não satisfeitas em vê-lo como um aliado externo. O que as esquerdas conhecem como direitismo é, na verdade, o raivismo. Um discurso agressivo, rancoroso, com manifestos de intolerância social. Um discurso hidrófobo, abertamente reacionário, dito frequentemente aos berros ou com um sarcasmo violento. Desejos claros de vingança, de segregação social, muita antipatia e nervosismo constantes. As esquerdas se iludem quando, por outro lado, direitistas convictos evitam o discurso do ódio e da intolerância, apesar de tão conservadores quanto qualquer bolsonarista. O ex-prefeito de Salvador, e hoje locutor da Rádio Metrópole, Mário Kertes, é machista, conservador, amigo dos latifundiários baianos e defende valores tradicionais. Mas ninguém o considera um direitista, e ainda se ilude com o pretenso esquerdismo do radialista, que se apropria dos movimentos sociais baianos como se fosse dono deles. Fala-se muito do obscurantismo religioso de um Silas Malafaia falando aos berros com raiva nos seus cultos da Assembleia de Deus. Mas se esquecem do médium de Uberaba, o que usava peruca, que foi um reacionário extremo, um bolsonarista antes de Bolsonaro. O médium espírita colaborou tanto com a ditadura militar, implorando para os brasileiros rezarem em favor dela num programa de TV de grande audiência, que recebeu uma homenagem cheia de pompa e festa da Escola Superior de Guerra. Alguém em sã consciência acharia que a Escola Superior de Guerra, inflexível e rigorosa no zelo da ditadura, perderia tempo homenageando um religioso que não fosse um colaborador estratégico daquele cenário político pavoroso? Infelizmente sim, muita gente passou pano no médium de peruca, dizendo que ele só defendeu a ditadura militar para não ser preso. Essas pessoas se deixaram serem enganadas com a mensagem adocicada dos seus livros ditos mediúnicos, que prometiam a paz mundial, e de toda uma simbologia que, posteriormente, montava imagens do médium sobre cenários de céu azul ou de jardins floridos, chegando mesmo a defini-lo como o homem chamado amor. Tudo porque o médium da peruca, no fundo um ranzinza reacionário, evitava quase sempre expor seu discurso raivoso, inspirado nas cautelas tomadas por outra ranzinza de carteirinha, Madre Teresa de Calcutá. E olha que o referido médium, que muitos acreditavam ser o carteiro de Deus, certa vez, reagiu irritado à desconfiança dos amigos de um engenheiro, Jair Presente, quanto às supostas psicografias, chamando essa desconfiança de bobagem da grossa. A teologia do sofrimento é aceita pelas esquerdas que, ingenuamente, cultuam médiuns e freiras direitistas, como se fosse uma doutrina libertadora, porque essa corrente medieval do catolicismo defende o prejuízo alheio com um discurso suave e uma retórica mentirosa na qual alega que os melhores homens são aqueles que sofrem acima dos seus limites, como alguém que toma uma overdose de remédios amargos. Evitando o discurso raivoso e defendendo o holocausto, inventando promessas de uma vida melhor no futuro, a teologia do sofrimento não recebe a menor desconfiança das esquerdas que parecem viver num conto de fadas, em que os heróis sorriem e falam macio e os vilões falam grosso, e sentem mau humor ou sorriem de maneira zombeteira. Na cultura popularesca, a defesa da permanência do povo pobre em sua inferioridade social é trabalhada com discurso alegre, festivo, com promessas de socorro assistencialista e paliativo à miséria extrema, e há uma retórica que defende a liberdade, ou mesmo o descaso fantasiado de liberdade, pois manter o povo ignorante e idiotizado acaba sendo uma ideia acolhida pelas esquerdas, que acreditam que um povo ignorante é um povo que permanece num grau de pureza espiritual tido como admirável.
Houve quem, dentro das esquerdas, tivesse a insanidade de dizer que melhorar culturalmente o povo pobre seria uma demonstração de fascismo. E é esse maniqueísmo entre raiva versus alegria que faz as esquerdas se enganarem com oportunistas de direita. Se a raposa não rosna, não ruge nem berra, ela é muito bem-vinda ao galinheiro. Em 2018, nomes do direitismo cultural, como a dupla breganeja Chitãozinho e Chororó, e o empresário da Furacão 2000, Rômulo Costa, o mesmo da festa Quinta Coluna do dia da votação do golpe contra Dilma, foram declarar apoio a Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro, sob a desculpa de estarem contra o discurso de ódio. Mas mesmo um currículo de agressões não é o bastante para despertar estranheza nas esquerdas. Se o agressor não fala o idioma do raivismo, do hidrofobês, e come com garfo e faca, vale entrar no clube esquerdista. É por isso que Geraldo Alckmin entrou pela porta da frente da campanha do lulismo, sem autocrítica, sem prestação de contas com a sociedade. Como governador de São Paulo, Alckmin reprimiu trabalhadores, mandou destruir um bairro popular inteiro, Pinheirinho, em São José dos Campos, e foi por isso denunciado às entidades internacionais por crimes contra os direitos humanos. Mas como Alckmin não rosna, não grita, deixou de falar lavajatez e de aparecer publicamente mordendo os beiços, virou queridinho dos lulistas fácil. As esquerdas se deixam levar pelo aparato de simpatia, valores positivos, alegria e promessas de melhorias, sem verificar sutilezas e armadilhas. Assim, os esquerdistas são enganados por direitistas que falam macio, evitam falar com raiva e dizem coisas boas, como um meio de atrair apoio e angariar simpatia. Com o maniqueísmo fácil que supõe que a direita é só raiva e a esquerda é só alegria, fica muito fácil a raposa cuidar do galinheiro e o lobo cuidar do rebanho. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos!